No vídeo de hoje eu vou te mostrar como transformar 2 cabides de madeira e uma tábua de corte numa luminária de luxo no estilo boho chic. E mais uma decoração de parede lindíssima e esferas decorativas para completar esse estilo. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Lavigne, muito bem-vindos ao canal Criar e bora pro passo a passo. Agora eu vou posicionar essas duas pecinhas aqui, que vai ser a base do cabo aqui da nossa luminária, né? Então, como ele vai ser articulado, eu não posso deixar essas duas pecinhas aqui, ó, alinhadas. Eu preciso deixar a haste aqui da nossa luminária um pouquinho mais para cima, para que ela tenha essa articulação aqui. Agora eu vou virar a tábua, vou marcar pelo lado contrário, porque eu vou fazer um furo com a broca fininha para poder parafusar do outro lado. Tá? Já marquei aqui a posição, agora eu vou passar cola instantânea para facilitar na hora de parafusar. Agora eu vou furar as duas partes de cima, que vão ser articuladas também. Eu coloquei os parafusos agora aqui o parafuso e a borboletinha na parte de cima. E eu vou cortar esse pedaço aqui que tá sobrando. Agora eu vou pintar todas as pecinhas de preto com spray preto. Então, enrolei o fio na haste da luminária só para ver a posição que eu iria instalar o interruptor. A parte elétrica eu não vou explicar, porque existem vários tutoriais no YouTube que ensinam como fazer. Depois, enrolei uma corda de sisal para revestir o fio. E agora com esse sisal fininho, eu vou revestir o suporte da lâmpada, tá? O bocal. Também vou passar cola quente. Eu vou começar um pouquinho no cabo e aí depois eu subo ali pra parte do bocal. Nesse trabalho, então, eu fiz uma voltinha aqui e dei uma coladinha com a cola quente. E para facilitar pra gente ir enrolando. E agora eu vou colando aos poucos aqui, com a cola quente também. Agora eu vou trocar de cordão, né? Esse aqui é um sisal e agora eu vou usar esse cordão aqui. E agora eu vou começar a colar assim, tá? Vou fazer umas voltas aqui, do tamanho aqui da borda do prato. Olha, eu fiquei com uma moldurinha assim, tá? Depois eu vou colar aqui. Só que antes de colar, eu vou envolver esse cordão em toda a volta aqui. Vou colar. E agora, deixa eu tirar o prato daqui. Eu vou completar esses espaços aqui com o sisal.
vou enrolar da mesma maneira. Eu só vou cortar um pedaço grande aqui do sisal para tirar do bolo, que fica melhor para a gente trabalhar. Para esse projeto eu cortei um círculo do tamanho de um prato raso, então vou variar aí entre 25 e 30 centímetros e vou colar com a cola quente para forrar ele com essa juta. Tá? Eu fiquei então com 3 tamanhos de galinhos, tá? Pequenos, médios e grandes. Vou começar pelos grandes, então eu vou ir colando. Agora eu vou preencher esses espaços com os menores. E vou fazer uma composição com essas folhas secas. Agora, com essa sobra aqui da aba de um chapéu que eu usei quando eu fiz a customização do chapéu de palha, sobrou essa parte aqui. Eu vou tirar esse viés aqui da volta, de acabamento, e deixar só na palha. E vou colar a juta nessa parte aqui. E vou dobrar assim, e colar ali. E agora a gente vai fazer uma franja. E para isso eu vou encolar esse barbante nesse sarrafinho aqui. E depois a gente vai cortar. Então eu vou passar um do ladinho do outro aqui, por toda a extensão do sarrafo. Já encolhei todo o sarrafinho aqui com o cordão. E agora eu vou colar uma fita crepe em cima. Vou cortar bem do ladinho aqui da fita com o estilete. E tá pronta a franja. Agora a gente vai colar aqui. E vou colar também esse círculo aqui de crochê que eu já tinha. Não fui eu que fiz, eu não sei fazer crochê, foi uma amiga minha que fez. E eu vou colocar ele aqui em cima. Eu vou colar aqui com a cola quente também. Para fazer esse trabalho a gente vai precisar do papel craft na gramatura 180 e eu cortei ele já todo em tirinhas de 1 cm por 66, que é o tamanho desse papel aqui. E eu vou usar como molde essa bandeja aqui, que é uma bandeja que imita bambu. E agora eu vou colar com a fita crepe aqui na mesa. Tá? Até vou conferir aqui, ó, se cobre toda a bandeja. Tá, cobriu. E agora é só começar a trançar. Então agora é só ir passando uma por cima e uma por baixo até o final. E vou colar as pontinhas. Então vou colar com a cola quente só as pontinhas, aqui e aqui. A segunda camada a gente vai fazer com esse cordão, que é um barbante, tá? Então eu vou fazer o contrário daqui. Esse aqui foi por cima, né? Aí esse vai entrar por baixo. E assim sucessivamente. A terceira camada vai ser de novo com a tirinha de papel craft. Então agora eu vou levantar esses aqui, né? Então agora eu só vou tirar esse excesso. Agora a gente vai colocar essa trama aqui dentro e vai começar a modelar ela aqui, tá? E para isso eu vou molhar aqui esse papel até ele pegar o formato da minha bandeja. Tá? Então agora eu vou borrifar a água aqui e vou espalhar com a esponja.
E vou colocar essa outra bandeja aqui dentro, tá? Pra apertar bem aqui e pegar bem o formato. E vai modelando com cuidado. Tá? E agora eu vou aguardar a secagem por 24 horas. Bom, a trama já secou. E agora, antes de eu tirar ela daqui, de desenformar, eu vou colar uma tirinha em toda essa borda aqui, pra dar mais sustentação. E depois a gente ainda vai passar a cola em toda a trama, para também deixar ela um pouquinho mais firme, mais durinha. Agora vou dar mais uma apertada, uma girada aqui, eu quero que essa bordinha aqui fique bem marcada. E agora acho que já ficou melhor. Tá sequinho aqui, eu vou virar e agora eu vou tirar esse excesso aqui. Aqui tem a mesma quantidade de cola e de água, só que eu vou colocar um pouquinho mais de cola, tá? Então vai ficar tipo 2 por 1, tá? 2 medidas de cola para 1 de água, para deixar essa trama mais durinha. E agora é só aguardar a secagem novamente, tá? Já tirei aqui o excesso aqui na volta, depois a gente pode tirar melhor, depois de desenformar, se for preciso. E aí agora a gente vai desenformar. Com cuidado. Tem alguns lugares que acabou colando, né? Aí a gente puxa com cuidado pra não perder esse formato. E ficou assim. Tá? Ela fica bem frágilzinha, tá? Então, para dar mais sustentação, aqui, ó, nessa bordinha, eu vou colar essa corda de sisal, tá? Que aí ela encaixa direitinho aqui na borda e vai dar mais sustentação para o trabalho. Vou colar com a cola aqui. E para revestir essa bola maior, eu vou usar casca de árvore, tá? Em pedaços menores. Não tem um formato certo, tá? Vai cortando conforme dá lá, tá? Então eu vou começar aqui bem no meio com a cola quente. E a primeira esfera ficou pronta. E nessa segunda esfera eu vou revestir com pedaços de rolha. Eu peguei várias rolhas aqui, elas são diferentes, tem cores diferentes, tamanhos diferentes, tem de espumante também, que o diâmetro é um pouquinho maior. E eu vou cortar rodelinhas aqui. E não vou cortar todas com a mesma espessura também, tá? Eu vou cortar com espessuras diferentes, então algumas vão ficar maiores e outras menores, tanto no diâmetro quanto na espessura. Eu vou começar pelas peças maiores que eu cortei, que são as rolhas de espumante. Então eu e ficou pronta. A terceira esfera eu vou revestir com o sisal, tá? E eu vou revestir da seguinte maneira. Eu vou pegar a pontinha aqui, vou colar com a cola quente. Contrário, tá? Então eu vou colar aqui e vou passar por aqui e vou fazer mais ou menos a mesma coisa que
eu fiz, né, dessa primeira volta aí que eu dei com o sisal. Ó, eu fiquei assim, com um X nessa parte de cima e a mesma coisa na de baixo e uma volta aqui. Então agora eu vou começar bem aqui nesse X, no meio do X. Agora essas partes aqui que ficaram faltando, né, preencher, eu vou preencher da seguinte maneira, tá? Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. E vou revestindo na volta aqui desse triângulo. Fiz toda a volta, vou fazer a outra volta agora. E o resultado de tudo isso junto ficou assim, uma decoração super econômica, mas que parece ter custado uma fortuna. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até o próximo projeto!